Não deixou não, viu? Era para ser assim, emendado logo. É feito tirar esparadrapo, tem que ser de uma vez só. Ser de uma vez só, não pode ser duas vezes não. Tá certo. Muito bem, meus irmãos, o que nós vamos tratar a partir de agora é um assunto um pouquinho complexo, por causa da temática em si. Requer um pouquinho de conhecimento de como o mundo está caminhando, mas de alguma forma nos leva a pensar em como eu posso pregar de forma apropriada para um mundo tão doido como ele se encontra aqui. Minha ideia, então, primeiro, foi trazer um pouco autores para falar no meu lugar. Então, eu selecionei muito material de livros, para que a partir deles a gente pudesse ter uma visão mais ampla e, quem sabe, até uma proposta de como nós podemos trabalhar com o conceito da pós-modernidade. Ok? E aí, vai ficar do mesmo jeito? Ótimo. Quando nós pensamos em pós-modernismo, meus irmãos, nós precisamos compreender como ele se caracteriza, principalmente em relação aos períodos anteriores, ao moderno e ao pré-moderno. Para isso, eu creio que o Dr. Heber Campos, ele traz uma ideia bem interessante definindo isso. Ele coloca lá atrás que tanto o pré-moderno como o moderno, deixa eu ver se aparece aqui. Isso. Tanto o mundo pré-moderno como o mundo moderno, eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham o que a gente chama de verdade objetiva. É bem verdade que eles vão ter uma forma de abordagem diferente sobre o que eles chamam de verdade objetiva. Então, mas de alguma forma eles criam em verdade. Uma de uma forma mais transcendental, que é o caso dos pré-modernos, que estão lá dentro da Idade Média, mais ou menos. Mas ainda existia um ponto de contato, existia uma crença que algumas coisas podiam ser verdadeiras. Os modernos, eles pularam para o lado da razão. Então, por conta disso, eles criaram padrões muito mais rígidos para definir o que era verdade. Mas o pós-modernismo rompeu com tudo isso. O pós-modernismo é completamente diferente do que nós tivemos antes, tanto do modernismo como da Idade Média. E por conta disso, meus irmãos, eles simplesmente mudaram o conceito de verdade objetiva. Então, no final das contas, você vai ouvir expressões do tipo, tudo é relativo. A pergunta é, como é que isso aconteceu e como é que eles chegaram a essa conclusão? Na verdade, todo pós-moderno, e deixa eu dizer logo um negócio, parece que a gente está falando de um povo lá de fora, né? Parece que a gente está falando do povo do mundo é pós-moderno. Nós aqui não, somos bíblicos, né? Então lá, o povo do mundo é pós-moderno. Não tem como fugir do pensamento de uma época. Deixamos logo claro. Não tem como fugir. Você pode ter sido mais ou menos influenciado, mas você vai ser influenciado em alguma medida pelo pensamento da época. Vai ser influenciado. Então, não tem jeito. Quando eu falo de pós-modernos, eu estou falando que nós, de alguma forma, somos pós-modernos. Alguns mais, outros menos, mas nós somos. A não ser que seja um camarada feio, meio tosco, feito eu, que sou lá do sertão da Paraíba, eu acho que ainda estou na Idade Média, mas o resto está bem mais avançado do que eu. O que aconteceu, meus irmãos, é que os homens no século passado enfrentaram 2 guerras mundiais. E isso trouxe consequências absurdas sobre o pensamento. Porque toda a proposta moderna era positivista, ela tinha uma visão positiva do mundo, da tecnologia, da bondade do mundo, das pessoas. Então, o que mais você ouvia durante a Idade Moderna era a religião não vai ser mais necessária, porque as pessoas serão tão boas que não vai precisar mais de nenhum freio moral. As pessoas serão boas, não vai haver polícia. Por exemplo, surgiu o conceito de anarquia. Anarquia, na verdade, não era bagunça. Anarquia era o conceito de uma sociedade tão evoluída que não precisa mais de polícia, porque não tem ladrão, que não precisa mais de regra, porque todo mundo sabe fazer a sua parte. Isso é anarquia. Então, eles tinham uma visão muito positiva do futuro. Aí chegavam carros voadores, aquela coisa todinha. Então, e a promessa era essa por meio de discursos. Acontece que, no momento que eles achavam que o mundo estava ficando bom, tem uma primeira guerra.
Quando eles acharam que o mundo ia ficar bom de novo, teve a segunda. Aí eles desistiram. Então nós somos frutos disso, entende? Dessa desistência. Então o pós-moderno é, antes de tudo, um camarada extremamente pessimista, desconfiado de tudo e de todos, porque ele foi enganado lá atrás, no século passado. Enganaram ele com discursos, enganaram ele com propostas de verdades absolutas, enganaram ele com ideias, com fantasias, enganaram ele com projeções do futuro, e ele não quer mais ser enganado, então ele é um traumatizado. Todo pós-moderno é um traumatizado com duas grandes guerras. Por conta disso, todas as concepções que o pós-moderno tem estão atreladas a justamente desconfiar de tudo que o modernismo dizia que era verdade. Por conta disso, então, eu creio que uma das melhores definições que nós temos sobre o que é o pós-modernismo é de autores chamados Salinas e Escobar. E permitam-me ler aqui rapidinho a definição deles, somente pontuando uma coisa ou outra. Ele faz assim: ao passo que a modernidade era um manifesto da autossuficiência humana, está vendo o século passado? Autossuficiência humana, os homens vão elevar o mundo, o mundo vai ser construído por nosso intermédio. Aí ele vai dizer assim: e de autogratificação, o pós-modernismo é uma confissão de modéstia e desesperança. É a constatação que nós não vamos mudar porcaria nenhuma, que não estamos caminhando para ficar bom, que o mundo não tem esperança, não tem expectativa, que a ideia é devolver para os dinossauros. Já viram essa? O negócio é devolver para os dinossauros. Não há verdade, há apenas verdades. Por que não há verdade? Porque os discursos proclamavam verdades absolutas. E porque o povo creu nas verdades absolutas, as verdades absolutas foram usadas para formar a guerra. A guerra foi feita com base em discursos. Por isso, por exemplo, não está aqui nesse texto, mas por isso o pós-moderno é desconfiado com oratória. Você desconfiar que você está fazendo um discurso bem montado para ele passa a não te ouvir mais. Porque ele desconfia que todo mundo que fala bem está querendo enganar ele. De onde ele tirou essa ideia? Hitler discursava muito bem, conquistou uma nação inteira, criou uma guerra no mundial. Todo mundo pensa, se fala bem, é Hitler, é tirano. Então, a luta do pós-moderno é contra a tirania. É contra a tirania. Por isso, não há verdade, há apenas verdades. Porque se há uma verdade, essa verdade ela é opositora às outras e, consequentemente, fascista e opressora, porque vai obrigar os outros a reconhecer que estão errados. Está vendo? Não pode ter verdade. Não há razão suprema, há razões, não há civilização privilegiada, toda cultura, crença está valendo, todo mundo é igual, não tem mais estilo, cada um se veste do jeito que quer, não tem mais esse negócio. Além disso, não há uma justiça universal, há apenas interesse de grupos, então não se crê mais em justiça. Não existe uma grande narrativa no progresso humano, o mundo está caminhando em direção... Não, aqui é um monte de histórias incontáveis nas quais as culturas e os povos se encontram hoje. Não existe uma realidade simples, nunca as coisas são A mais B, sempre é uma fonte meio cinzenta. O conhecimento universal agora e objetivo, não é uma grande realidade. E existe uma incessante representação de todas as coisas em função de tudo mais. O que é que eles fizeram? Eles diluíram tudo para que não houvesse nenhuma base onde construir uma nova narrativa para levar à guerra. Então, antes de mais nada, um pós-moderno é um pacifista. É um pacifista. Ele quer acabar com as diferenças, ele quer acabar com a desigualdade, ele quer acabar com as brigas, ele quer acabar com as diferenças de pensamento, é isso que ele quer. E como ele não consegue unificar os pensamentos, ele faz o seguinte: o seu pensamento é o seu pensamento, o meu pensamento é o meu pensamento, e a gente se respeita. Notou? E aí nós cunhamos expressões que a gente usa até hoje. A gente está usando. Você nunca usou isso, porque vocês não são pós-modernos. Mas o tipo assim, eu acho. Diz isso? Eu acho. E o pior que sabe o que a gente faz? Como a gente não tem mais nenhum reconhecimento de autoridade, nós não reconhecemos mais autoridade, a gente está sentindo uma dor nas costas, uma dor na pá que desce para as cadeiras, vai na internet.
Estou na pá, descendo pelas cadeiras nos espinhaços. Aí pega o diagnóstico, aí vai para o médico, aí a gente já chega para o médico assim, eu estou sentindo uma dor assim, assim, eu estou achando que é hérnia de disco. Aí eu disse, não, você não tem hérnia de disco. Não. Mas eu acho, estou sentindo, eu acho que é hérnia de disco. O cara disse, não, não estou não. Ele estudou não sei quantos anos, mas ele está dizendo que você não tem, mas eu acho que tem, eu vou procurar outro médico. Então o que a gente está fazendo? O médico não tem autoridade para dizer o que eu tenho. Eu tenho autoridade para dizer o que eu tenho. Então, nesse sentido, vejam, é tudo uma questão de opinião. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, e você não tente impor a sua opinião para mim, porque senão você é fascista. Senão você é fascista. Então, note que o conceito, então, é que eles vão reagir agora a qualquer tipo de verdade absoluta com desconfiança. Por causa da Segunda Guerra, principalmente. Se eles encontram uma verdade absoluta, eles vão se levantar contra. Porque eles entendem que todo grupo que tem uma pregação que impõe aos outros a sua maneira de pensar, esse grupo é um sistema repressivo e, consequentemente, a sociedade precisa erradicar, porque isso é um discurso de ódio. Já ouviu essa expressão? Isso é um discurso de ódio. Quando eles estão dizendo que é um discurso de ódio, eles não estão dizendo que você está querendo que matar alguém. Eles estão dizendo o seu discurso é perigoso porque quer impor a sua maneira de pensar aos outros. E isso é agressão. Isso é agressão. Então você pode ter sua opinião. Você só não pode querer que a sua opinião seja a opinião dos outros. Nesse ponto, então, tem um fator que gerencia tudo isso, que é o que a gente chama de metanarrativa. Metanarrativas são grandes verdades ou histórias que são contadas justamente que norteiam a forma de um pensamento, sob formas de ideologia, sob forma de teologia, por exemplo. As Escrituras é uma metanarrativa, e aí você entende o grande problema nosso hoje. É que quando você prega as Escrituras, nós pregamos as Escrituras dizendo, ela é a palavra de Deus. Deus é superior a você. Portanto, o que ela diz deve determinar a sua maneira de pensar e de agir. Como é que um pós-moderno enxerga isso? Eis um povo radical, perigoso, que pode gerar uma outra guerra, que vai matar um monte de gente. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer agora? Vamos sufocar logo, enquanto a gente pode. Então, o conceito do mundo hoje, geral, por isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial, porque é um pensamento globalizado, precisam sufocar qualquer pensamento, ideia, ou ideologia, ou teologia, que tente impor esse pensamento como padrão para o mundo. Não pode, porque eles vão se considerar imediatamente como autoritário e fascista. Esse impacto, meus irmãos, chegou para dentro da igreja, de forma que não tem como se livrar disso. Nós fazemos as mesmas coisas, nós conseguimos manter cosmovisões antagônicas dentro do mesmo coração, e nem nos tocamos que temos essas cosmovisões antagônicas no coração. E a gente mantém esses diálogos como se a única coisa que importasse na minha fé é para mim. A igreja sou eu, já ouviu esse negócio? A fé é minha. Eu não quero, aí vai falar alguma coisa, a primeira coisa que diz é assim, nada contra. Como assim nada contra? Você vai se opor àquilo ali. Nada contra. Porque se eu disser nada contra, é como que ele estivesse dizendo, não me acuse de querer te impor esse negócio. Você vive a sua vida do jeito que você quiser. Eu acho que o meu jeito é bom por causa disso aqui. Isso aqui é outro. Não, mas o meu jeito é bom por causa... Então tá bom, a gente é amigo. Deixa quieto, não vamos mexer mais nisso não. Não estou? Então, quando eu trabalho nesse conceito, a igreja absorve essa ideia. Aí a gente fica com ideia do tipo assim, gente, deixa esse negócio de teologia para lá, vamos pregar Jesus. Já viram esse tipo de expressão? Só que isso é a mesma coisa que dizer, gente, esquece a bola, vamos continuar o jogo. É a mesma coisa, porque não é possível ter uma pregação sem uma base teológica para impor um pensamento ao outro. Não tem como. Por isso mesmo, Martin Lloyd Jones, lá atrás, ele já enxergava nessas conclusões do pós-modernismo, tanto de relativismo como de pluralismo e assim por diante, ele já enxergava lá atrás o declínio da pregação. Ele faz assim,
que o declínio da pregação era por causa dos conceitos pós-modernos. Ele diz assim: eu não hesitaria em colocar na primeira e principal posição a perda da confiança na autoridade das Escrituras e uma diminuição na crença da verdade. Note que ele entende que o relativismo pós-moderno era o principal motivo pelo qual a igreja não cria na Bíblia. Não cria na Bíblia. Qual é o nosso maior desafio com relação à pregação expositiva hoje? Não, é pregar expositivamente. Não é. Não é o nosso maior desafio nas igrejas. É fazer a igreja entender que a Bíblia tem resposta para tudo. É uma doutrina, duas doutrinas chamadas autoridade das Escrituras, que diz que ela tem autoridade para impor a você o que você tem que pensar ou fazer. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. E suficiência das Escrituras, que diz que ela tem todos os detalhes possíveis sobre todas as formas de existência humana que vai nortear cada coisa no mundo. Não, pastor, eu creio na Bíblia, que a minha Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas como é que você cria seus filhos? Super nani, bota de castigo para pensar no que fez, não é? Bota de castigo para pensar, porque ele vai... O que a Bíblia ensina sobre criação de filhos? Dá-lhe uma lapada nas costas e resolve o problema. Não é assim que a Bíblia ensina? Não, mas você é muito mais sábio do que a Bíblia. Esse modelo é muito arcaico. Esse é um modelo muito rústico, é um modelo agressivo, bruto, traumatizante. Nós temos um conceito muito melhor, muito bem montado. Tem um monte de Enzo derrubando as creches. E ninguém sabe por quê. Não é? Por quê? Não, o nosso método é melhor. Nosso método é melhor. A gente entende que a Bíblia está errada. Aí a Bíblia diz, o papel do marido é esse, o papel da mulher é esse. Não, a mulher é onde ela quiser. Joia, você está dizendo que a Bíblia não é autoridade para reger a forma como a sua casa se organiza. Está vendo? É prático, não é teológico, de pensamento simplesmente, não é conceito, é prático. As pessoas fazem isso na prática. O que a Bíblia tem a ver com o meu candidato a prefeito? Não tem nada a ver. Eu escolho porque eu gosto dele. Sim, mas o cara defende aborto, o cara defende todo tipo de imoralidade, defende conceitos que são completamente opostos a Cristo e seu reino. Não tem nada a ver, minha opinião. Por quê? Porque a Bíblia não é uma autoridade. Por isso que eu creio que a coisa que a gente mais precisa nas igrejas hoje é restaurar na igreja o conceito de autoridade e suficiência das Escrituras. Justamente porque, e aí Heber Campos de novo é muito certeiro nessa hora, Heber Campos diz o seguinte: se o paradigma da verdade de Deus não é levado em conta e aceitamos o paradigma da experiência, não poderemos negar as experiências de outros grupos religiosos não cristãos como válidas e como fonte de autoridade. Ok, eu findo crendo, no final das contas, que todo caminho leva a Deus. A igreja finda crendo nisso. Tem muitas igrejas hoje que estão já se opondo à evangelização de determinadas pessoas. Eu vi um caso desse, do irmão bravo comigo, porque eu estava defendendo o evangelismo de índios. E a cultura deles, isso é um desrespeito. Eles têm direito a ter a cultura deles. Sim, eles têm direito a servir a Cristo, porque senão eles vão para o inferno, meu irmão. Você não está entendendo? Eles têm que conhecer Jesus e largar os ídolos deles. Eu não estou dizendo que ele tem que botar uma roupa diferente, botar uma gravata. Eu estou dizendo que ele precisa de Cristo. Porque os deuses deles são demônios. Mas o medo de dizer isso é muito grande, justamente por causa da ideia de que a Bíblia não é uma autoridade suficiente. A gente aceitou isso. Nesse ponto, então, eu preciso pensar um pouco em como eu posso pregar para um grupo extremamente desconfiado como esse. John Stott, ele coloca o seguinte: não suponhamos que na nossa pregação tomamos o cuidado de demonstrar que a autoridade com que pregamos não é inerente nem em nós como indivíduos, nem primariamente no nosso cargo de clérigo ou pregador, nem sequer na igreja a qual somos membros e pastores oficializados, mas supremamente na palavra de Deus que expomos. Notou que o primeiro ponto que ele coloca é: eu tenho que dizer que a autoridade está na palavra de Deus. Quando eu tento mudar isso,
e ajustar isso ao mundo, eu tenho uma proposta ruim, que é retirar a palavra. Ou atualizar a palavra. Já ouviram expressões desse tipo, não é? Nesse sentido, ele diz, nesse caso, a congregação deve estar disposta a escutar e, sobretudo, se colocarmos a questão fora da dúvida ao demonstrar que nós, pessoalmente, devemos viver debaixo dessa autoridade. Tanto o pregador como a igreja vivem debaixo da autoridade das Escrituras. Só que o mundo pós-moderno está aí. E geralmente, a mente das pessoas funciona o seguinte. Se eu não estou obtendo resultados, o método é culpado imediatamente. Já notou que a gente faz isso? Quer ver só um exemplo como a gente faz um negócio doido? Se o time está perdendo um jogo atrás do outro, a gente troca quem? O treinador. É o mesmo perna de pau. Os jogadores tudo igual, é os mesmos jogadores. Mas se trocar o técnico, agora a gente vai ter resultado. Não sei como. É tipo do tipo, você está dirigindo um Fusca. Ele só vai a 60, troca o motorista que agora vai andar mais ligeiro. Ele não vai andar a 60, não estou? Aí pensaram o seguinte, beleza, eu não consigo pregar para esse povo mais, porque eles não absorvem de forma muito boa a ideia de autoridade. Notaram? Quem é culpado? Pregação. É o pregador que tem que mudar. É a pregação que tem que mudar. E aí o que aconteceu é que lançaram, no século passado, década de 70 mais ou menos, um modelo de pregação chamada pregação indutiva ou nova homilética. Nome bonito e que está chegando no Brasil com força, viu? Então, por isso que eu estou falando nela. Mas eu vou falar bem rápido sobre ela. Se vocês quiserem, depois eu faço algum artigo ou outro que vocês podem ler mais sobre o assunto. O que aconteceu foi o seguinte, que lá nos Estados Unidos, um pastor, ele pensou justamente, como é que eu vou pregar para esse mundo que não crê em verdade objetiva, que tem desconfiança com relação à autoridade, como é que eu vou pregar para um povo como esse? E ele entendeu que ele precisava mudar o método homilético, e criar um novo tipo de pregação. E aí lá na década de 70 e 80, um camarada chamado Fred Crandall, ele propôs então um novo método que ele chamou de nova homilética. Acontece que esse método, ele vem em contraposição ao que ele chamava de discurso dedutivo explanatório. Em outras palavras, pregação expositiva. Ele é apresentado como um oposto. Está vendo? Por quê? Porque ele juntou aqui alguns conceitos pós-modernos relacionados à linguística, chamada nova hermenêutica, que muda o foco, onde a ideia é, não tenho como saber o que é que o autor queria dizer. Eu nem sei sequer o que o texto quer dizer. O sentido não está nem no autor, nem no texto. O sentido está no que eu acho sobre o texto. Por isso, cada pessoa lê e acha e diz o que acha que é que o texto está dizendo. Doutor? Isso está sendo aplicado, gente. A gente pode achar besteira. Só não dá para aplicar isso em engenharia. Porque não dá para ler os números e construir o prédio do jeito que acha. Mas isso está sendo aplicado principalmente na área de educação e na área de direito. Você está vendo essas doidices que estão acontecendo do judiciário? É a aplicação do método de interpretação justamente construtivista, desconstrucionista e assim por diante. O método Gadamer lá. Então, essa ideia de que o sentido está na pessoa que lê, não no texto propriamente dito. Ele pega essa ideia, pressupondo que a Bíblia não pode ser entendida, que não dá para descobrir o que é que o autor bíblico queria dizer, e ele diz, então vamos fazer um método diferente que encaixe melhor com o mundo pós-moderno. Olha o que ele coloca aqui, nas próprias palavras dele. O objetivo é engajar o ouvinte na busca de um assunto ou uma ideia que ele vai pensar seus próprios pensamentos e experimentar seus próprios sentimentos na presença de Cristo e na luz do Evangelho. Lindo, né? Acontece que a ideia dele é ficar contando um bocado de história e experiências pessoais a partir dele, envolvendo alguns versículos ou outros, para que você deduza, você tira suas conclusões. Então eu vou contando aqui algumas histórias e você tira das suas experiências e você descobre como é que aplica isso aí. Eu não vou te forçar a nada. A ideia é basicamente essa. Mas como tudo que é ruim nos americanos a gente importa, e como é da minha igreja e eu falo mal, a cultura cristã traduziu um livro desse. Um livro que veio para o Brasil por meio de dois autores chamados
Ralph Lewis e o filho dele, Greg Lewis. Foi publicado, chamado Pregação Indutiva. Gente, dá até raiva ler esse livro. Primeira coisa que ele coloca logo no início, Thomas, é logo assim. Faça uma pesquisa no seu bairro sobre quais assuntos as pessoas gostariam de ouvir e comece a pregar sobre esse assunto. Faça uma pesquisa sobre assuntos que as pessoas não gostam de ouvir e nem toquem nesses assuntos. Basicamente é isso que começa. Veja como é absurdo o pensamento. Nesse sentido, a pregação indutiva ela nasce para trazer essa espécie de encontro entre as pessoas e o pregador. Dentro desse modelo de pregação, deixa eu ver se eu encontro aqui qual é o slide onde eu estou, que eu fui inventado passar e passei demais. Eu acho que eu já estou lá na frente. Já estou lá na frente, é um slide antes. Aqui, ó. Não, é esse mesmo. Tá certo. Olha só como é que ele coloca. Os estudiosos da nova homilética afirmam que a pregação indutiva deve ser despida de autoridade. Primeira característica dessa pregação, não pode ter autoridade. Rejeitando o dogmatismo. E aí Lewis vem. O pregador deve estar ancorado na autoridade da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo não deve ter uma posição dogmática. Como é que é possível pregar a Bíblia sem ter uma posição dogmática? Está vendo? Sem ter uma imposição de um pensamento. Ele diz assim, que o pregador deve aceitar, olha as expressões, aceitar, não aprovar, pedir, não exigir, exaltar, não rebaixar, deve cooperar, não coagir, dialogar, não impor, envolver, não evadir, o pregador deve sondar, não exortar. Ele nunca leu Timóteo na vida. Porque se ele lesse a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele via logo ver Paulo dizendo assim, exorta, repreende, né? Não leu. Talvez ele não entenda o que está lá, né? Ou ele leu do jeito dele. Quando eu pego isso aqui, meus irmãos, o grande ponto que eles colocam olha o finalzinho, a última frase. A pregação, de acordo com a Escritura, apresenta pregadores que não se limitam a induzir seus ouvintes e chegar a uma verdade de forma dedutiva. A pregação bíblica sempre foi conclusiva, afirmando uma verdade concreta, não subjetiva. Esse é o ponto aqui. A pregação, ela afirma uma verdade concreta, não subjetiva. Não subjetiva. Por que eu trouxe esse alerta aqui? Eu não vou tratar sobre esse assunto. Isso aqui é a resposta da igreja americana e agora brasileira também, que chegou aqui no Brasil, tem algumas igrejas já fazendo isso, de como pregar para o mundo pós-moderno. E como é que se prega, segundo eles? Sendo um pós-moderno. Não trazendo nenhum tipo de verdade absoluta, nenhuma conclusão final, nenhuma autoridade, não impondo nada, cada um decide do jeito que quer. É basicamente isso aqui. Quando eu penso, então, nisso, eu digo, será que a única coisa que eu posso fazer é isso? A única coisa que eu posso fazer para um mundo pós-moderno é pregar assim? Na verdade, não, meus irmãos. Nós temos, pelas Escrituras, uma forma melhor de trabalhar isso aqui. E eu posso, sim, pregar para o mundo pós-moderno. O que é que eu preciso lembrar? É que eu preciso transportar para a próxima geração o conceito de verdade objetiva. É isso que eu preciso colocar. Dr. Heber coloca isso de forma muito interessante. Ele diz, eu preciso começar a partir dos meus filhos, a ensinar os meus filhos que existe sim verdade objetiva. Que existe verdade objetiva. E eu preciso passar a pregar essa verdade objetiva. Quer ver só uma coisa? Os pós-modernos adoram histórias. Eles gostam de história. O que eles não gostam é de histórias que trazem conclusões lá na frente. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar mostrando que todas as histórias sempre estarão conectadas. E que por isso mesmo sempre eu tenho uma meta narrativa conduzindo toda a história. O nosso Deus, ele não diz que a história é cíclica ou sem sentido. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus guia a história com começo, meio e fim. Ele já deu até o spoiler de como é o capítulo final. Apocalipse está lá. Se você não gosta de spoiler, por isso você não lê. Mas está lá. Como é que termina? Está vendo? A história é assim, ó, vai funcionar assim todinha. Ele vê uma história linear que ele próprio escreveu. Eu preciso ensinar essas pessoas também, eu preciso mostrar isso para a igreja.
Eles são opositores à moral. Então, de alguma forma, eles dizem que a moral é uma imposição social. E nós precisamos ensinar para a igreja que moralidade não é imposição social, é imposição divina. E ele tem o poder para a imposição divina de uma moral, e que a ausência da moral, na verdade, não só corrompe bons costumes, mas corrompe uma sociedade e leva toda ao declínio. Por isso que eu preciso também pregar sobre moralidade. Nesse sentido, então, a pregação ela precisa transpor alguns problemas aqui, que eu acho que a gente precisa pensar. Para isso, eu trago o pensamento de um autor chamado Kevin Van Hoosen. Ele diz assim, a ideia é, eu não posso ignorar o mundo, a forma como o mundo pensa. Porque os crentes da minha igreja pensam assim. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso adaptar a pregação para a forma como o mundo pensa. Então, eu preciso encontrar uma espécie de equilíbrio aqui. Sabendo como o mundo funciona e tocando justamente nos pontos onde eu posso abrir o evangelho para essas pessoas. Ele faz a pergunta, como você evangeliza uma cultura que já conheceu o evangelho, o aceitou e depois se mudou para uma história diferente? Como é que você evangeliza uma cultura dessa? Não dá para ser do tipo, ele já conhece a verdade. Porque adivinha o que é que eles não conhecem? A verdade. Porque se conhecessem a verdade, os teria libertado. Nesse ponto, eu acho que Tim Keller ele traz uma ideia bem interessante de como eu posso trabalhar isso aqui. Ele chama de contextualização, com muitas ressalvas. Bota um monte de ressalva aí nessa palavra, contextualização. A habilidade da contextualização é uma das chaves para o ministério eficaz hoje, principalmente nos centros urbanos e culturais, pois eles são o núcleo a partir da qual a cultura está sendo moldada. Não podemos superadaptar, e aqui é onde está a ressalva, não podemos superadaptar o evangelho à nossa cultura, nem superadaptá-lo às novas culturas. Eu não posso deixar que o evangelho seja visto como uma coisa antiquada, sem respostas para agora, e eu também não posso deixar que o mundo diga o que é que eu tenho que pregar. Que sentido? Eu tenho visto isso em alguns púlpitos. Pregadores que seriam excelentes se estivesse pregando no século XVII. Eles têm respostas para os problemas do século XVII, mas não têm respostas para os problemas de agora. E aí tem dificuldades terríveis com lidar com a melancolia do pós-moderno, por exemplo. Não sabe lidar com a melancolia do pós-moderno. Todo pós-moderno ele é alguém sem esperança, porque ele absolveu o pensamento nihilista. Então ele é sem esperança. É por isso que vê criança, 12, 13 anos, tentando se suicidar. O que é que aconteceu com essas crianças? Elas não têm nenhum tipo de esperança futura, elas não têm alvo longo, elas não enxergam a história como progressão, lembram? Eles só enxergam o que tem aqui e o que tem agora. Perdi uma namorada, o que é que aconteceu? Perdi o mundo. Morro. Eu posso morrer, não tenho motivo de existência. Se eu não tenho uma resposta adequada para mostrar onde está o motivo de existência das pessoas, elas entram em parafuso. Quer ver só? Como é que a gente lida com os aposentados da igreja? São tudo pós-modernos no pensamento. Estabeleceram o motivo de existência nos seus trabalhos. A mulher estabeleceu que ela é mãe, e no momento que ela não tem mais filho em casa, o que ela é agora? Nada. Entra em depressão. Porque ela passou a vida inteira sendo mãe. Aí se separa assim que o menino sai de casa. Por que se separou, rapaz? Eles não se conhecem, ela só sabe ser mãe, ela não sabe ser esposa mais. Ela definiu-se assim. Soldado. Já parou para pensar as crises que o soldado tem? Quando ele é colocado, no dia que ele entra na despensa, eles continuam indo para o quartel todo dia. Não para fazer nada, eles vão para lá para se sentar. Por quê? Porque eles não sabem ser outra coisa. Eles definiram a identidade deles a partir da profissão. Se aposenta, não sabe mais o que faz da vida. Perdeu o sentido de existência. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo nossa identidade naquilo que nós fazemos e não em Cristo. Notou? Eu estabeleço a identidade a partir de quem eu sou em Cristo, não em que eu faço, porque eu posso mudar as minhas atividades o tempo inteiro. Mas eu sou sempre a mesma pessoa em Cristo. Note como é difícil para as pessoas do mundo hoje lidar, porque elas estão tentando procurar um ponto de acesso para a identidade.
Lembra de Cazuza? Doente, final da vida, morrendo, ele canta: ideologia, eu quero uma para viver. O que aconteceu naquele momento? Ele perdeu a ideologia. Pode olhar que a música o tempo todo assim: meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, esvaziou-se a minha vida, o meu section drive não tem mais nenhum rock and roll. Não estou que ele está dizendo isso. Meu prazer hoje é risco de vida, eu não tenho nada que me defina mais, eu preciso urgentemente de uma coisa que me defina para eu existir. Eu vou pagar a conta do analista para não mais saber quem eu sou. Não estou que ser um pós-modernista falando. Ele está dizendo: eu não sei, eu não tenho identidade. Eu não tenho identidade. O povo de Deus sabe o que é identidade. O que a gente faz? Você sabe, você que descobre. Você que entende aí, você pensa aí do seu jeito. Não, a Bíblia nos ensina a mostrar. Contextualizar, então, é saber aplicar os princípios bíblicos de forma adequada. É poder falar para o mundo dentro dos problemas que eles estão enfrentando agora, nesse momento. David Helm, ele coloca aqui contextualização. Então, é uma parte do sermão onde eu vou trazer uma exegese bíblica atrelada a uma exegese do povo, para que eu possa saber aplicar exatamente quais são as necessidades das pessoas, como o texto bíblico vai ser aplicado ao pensamento daquelas pessoas. Sem pensar, sem saber disso, sem pensar nisso, eu não consigo ir mais adiante. Nesse sentido, deixa-me trazer aqui uma palavra de Newbegin. Ele faz assim: nós certamente sabemos que a nossa cultura ocidental contemporânea está no poder de falsos deuses e de ídolos. E aí ele diz um negócio estranho aqui, não é? Porque ensinaram para nós que toda cultura ela é neutra. Já notou isso? São João, não, é neutro. Eu digo São João logo porque aqui é Caruaru, né? Boi Bumbá, é neutro. É neutro, não tem mal nisso não. Opa, peraí. Por trás de toda cultura existe teologia. Por trás de cada ato humano existe adoração. Por isso, quando eu estou me deparando com a cultura, o que é que eu tenho que perguntar? Que ídolos eu estou enfrentando naquela cultura? Que ídolos eu estou enfrentando ali? É por isso que ele vai dizer assim: nós não podemos achar que a cultura é neutra. Eles têm falsos deuses, eles têm ídolos. E as pessoas estão buscando salvação através da invocação de todos esses antigos deuses do poder, do sexo e do dinheiro, do livre comércio, da sociedade de consumo e assim por diante. Notou que ele está estabelecendo quais são os deuses que nossa sociedade hoje adora. E sabe o que é pior? Que quando a gente não enxerga isso, a gente não vê que esses deuses, eles ganham poder dentro da igreja, dentro da própria igreja. Quando nós não entendemos como passar uma vida correndo atrás de dinheiro, vivendo em torno de ganhar dinheiro, é na verdade uma vida desperdiçada numa idolatria. E que quando Cristo faz o contraste, ele diz: não dá para servir a Deus e às riquezas. Mas note que na igreja, na presbiteriana é assim: quanto mais ganha, vira logo presbítero. Ou seja, eu pego um camarada que está vivendo envolto num ciclo de idolatria ao dinheiro e o coloca onde? Na liderança. Porque ele é próspero, ele é forte. Aí como é que ele lida com as finanças da igreja? Ele não consegue fazer uma obra na igreja porque ele entende o seguinte: eu preciso ter o valor completo para poder iniciar a obra. E aí pastor sabe que nunca acontece isso. A gente começa a obra sem nada e quando termina, continua sem nada, mas a obra está pronta. É impressionante que acontece desse jeito, não é? Nunca começa com dinheiro, porque não funciona com a mesma matemática. Não funciona do mesmo jeito. Quando eu tenho um ídolo, eu levo esse ídolo para a igreja. Nesse ponto, meus irmãos, eu preciso urgentemente de um novo conceito de pregação. Eu tenho que confrontar esses falsos deuses do poder agora que estão no mundo. O que eu tenho que fazer então? Desocupar os lugares que eles estão abraçando dentro da igreja. A ideia do relativismo,
está muito presente dentro de nossas igrejas. Não, é uma questão de opinião. Teologia é opinião. Já ouviu muito isso? Não, todas as igrejas evangélicas são iguais. São? São? Elas creem a mesma coisa? Não, então elas creem coisa diferente, mas todo mundo está certo. Então, um crê que a salvação é pelas obras e outro crê que a salvação é pela graça, mas está todo mundo certo. Está tudo igual, é a mesma coisa. É? Um crê que o culto pode ser de qualquer jeito, o outro crê que o culto só tem que ser do jeito que a Escritura prescreve, mas tudo igual, mesma coisa. Na tentativa de união de paz pós-moderna, o que é que nós estamos sendo? Covardes, sem expor a verdade do Evangelho. Nós precisamos estar cientes, então, que nós estamos pregando contra deuses. E temos que desocupar esses deuses. O que é que a homilética vai entrar para fazer? Ela vai entrar com a sensibilidade à cultura para poder discernir onde estão os pecados. E não necessariamente ficar apontando para pecado onde não tem pecado. O problema desse menino, gente, não é pince na orelha. O problema dessa mocidade não é pince na orelha. É um coração completamente entregue a ideologias satânicas. Esse é o problema maior deles. O pince na orelha é somente um reflexo disso. A forma como eles se vestem é um reflexo. Mas eles não têm perspectiva nenhuma. Quer ver só uma coisa interessante que eu vejo com essa geração mais nova? Eles têm certeza absoluta que vão se dar bem na vida. Já notaram? Se você trabalha com jovem, adolescente, eles têm certeza absoluta que vão ser ricos. O meu são assim. Eu tenho 2. Meu menino tem certeza que vai ser milionário. Ele fica fazendo plano de como vai comprar uma Lamborghini e uma Ferrari. Aí você pergunta, como é que você pretende fazer isso? Não sei, mas eu sei que eu vou ser rico. O que você faz todos os dias para conseguir isso aí? Eu jogo videogame. E assisto vídeos no YouTube sobre videogames. Não tem a menor perspectiva. Eu preciso, então, ver onde é que estão esses ídolos alojados ali, para confrontar exatamente onde estão esses problemas, para não ficar pregando sobre um problema do passado, que não é o problema que eles realmente estão enfrentando. E aí eu preciso apontar a Cristo como a solução para os problemas das pessoas hoje. Nós temos vivido uma crise enorme de depressão na igreja, já notaram? E é interessante que os crentes não enxergam que o problema todo é um problema ideológico, basicamente ideológico. Eu chamo a nossa geração de a geração analgésico. Desde que inventaram analgésico e metiolate deixou de arder, pronto, acabou. Nós não admitimos mais sentir dor, notou? Só que quando a Bíblia fala sobre pecado e arrependimento, qual é a primeira coisa que ele me mostra? Dor. Eu preciso sentir dor. Eu preciso sentir o peso do pecado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso sentir culpa, vergonha, para poder chegar a Cristo. Mas o que é que a gente não quer? Não quer vergonha e não quer culpa. Por isso que a gente muda a pregação de arrependei-vos para Jesus te ama. Você quer um abraço? É assim que a gente prega para as pessoas hoje. Porque a gente não quer que elas se sintam ofendidas. E aí eu trago agora a palavra de um teólogo que eu achei fantástico. Ele diz assim, eles ofendem Jesus 24 horas por dia. E você está querendo poupá-los? Você precisa ofendê-los nesse sentido. Mas a gente quer tirar a culpa. Então as pessoas procuram psicólogo não porque elas querem melhorar. Elas procuram psicólogo porque elas querem parar de sentir sofrimentos, culpas que elas estão levando. Vê que coisa terrível. E aí o que a gente faz na igreja? Dá um consolo também. Só prega sermões que não ofendam, sobre graça. Uma vez lá na igreja chegou um rapaz para mim, depois de um tempo, e fez, pastor, quando é que o senhor vai pregar sobre graça nessa igreja? Um sermão que não seja tão pesado, quando você se converter. Aí eu passo a mudar o assunto na hora. Enquanto não, eu vou denunciar o seu pecado do mesmo jeito, não tem essa. Então notem que eu tenho uma geração que está clamando por uma coisa e eu preciso saber exatamente o que é, qual é o remédio que eu tenho que dar para ela. Ela não precisa de um analgésico. Ela precisa, de repente, de um antibiótico para sará-la. E Cristo resolve os problemas. Então, nessa geração de depressivos, nós temos um problema sério, que a depressão ela é desencadeada a partir da ansiedade. A ansiedade ela pode se desdobrar tanto em síndrome do pânico como em depressão. Então, ela pode se desdobrar nessas outras áreas também. Mas ficou chique para os crentes dizer isso. Já notou?
Mas eu tô me tratando porque eu tenho ansiedade. Tenho uma palpitação assim no coração. E aí eu tenho crise de ansiedade. É chique dizer que é ansiedade. Mas o que é que a Bíblia diz sobre ansiedade? Jesus diz que isso é coisa de ímpio, que não conhece a Deus. E Paulo diz que se resolve a ansiedade como? Pastor, ansiolítico. Não, meu filho, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica. Você está precisando de alguma coisa. Mas com ações de graça para que seu coração esteja contente, para você saber o que você tem. E a paz de Deus, que ultrapassa qualquer tipo de ansiolítico, guardará a vossa mente e o seu coração. Não, mas isso é espiritualizar. Não, isso é uma resposta bíblica para um problema que é da nossa sociedade. Precisamos entender isso. O que é que eu tenho que fazer então? Alguns passos só para a gente encerrar. Primeiro, como é que eu vou conseguir pregar? Primeiro passo, que você é um pregador, parece óbvio, mas é importante isso. Seja compreendido pelos seus ouvintes. É o básico. Mas por que isso é importante? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que eles têm problema com o discurso? Então eles não vão ficar muito satisfeitos se você parecer um pregador do estilo antigo, porque esse caba está querendo me enrolar. Você precisa usar uma linguagem muito mais simples. Não dá para usar uma linguagem rebuscada. Primeira coisa, fale de uma forma mais simples. Você não pode usar uma linguagem rebuscada porque a linguagem do povo caiu. O mundo lá fora não tem metade do vocabulário que o povo da igreja tem. Gente, você lê revista a corrigida. Você tem noção do que é isso? É praticamente ler Camões. E você consegue. Não é? O mundo não tem esse vocabulário. Eles não têm esse vocabulário. Por isso, baixa o vocabulário. Ok? Segunda coisa, não pressuponha que eles sabem do que você está falando. Porque eles não sabem. A gente pressupõe uma série de expressões. Deus, pecado, encarnação, salvação, regeneração, céu. A gente pressupõe que as pessoas sabem o que é isso. Eles não têm a menor ideia. Na igreja não sabe. Pergunta para a igreja, chega na igreja, me diga uma coisa, o que é redenção? Faz uma pesquisa na igreja para saber tem alguém que consegue definir redenção. O que é justificação? Pergunta na igreja para ver quem sabe definir o que é justificação. Talvez um ou outro que tenha decorado os catecismos, alguma coisa assim, ainda consiga fazer. Mas não vão saber. Aí eu pregando e fico, porque Deus, Cristo é nosso Redentor. E Kiko? Kiko tem a ver com isso? Doutor? Cristo é resposta, mas qual é a pergunta? Eu não estou dando respostas. Então eu tenho que trazer uma linguagem para que eles entendam. Toda vez que eu for usar um termo teológico, o que eu tenho que fazer? Traduza. Traduza. Diga o que é aquilo, porque as pessoas da igreja não sabem. E tem vergonha de perguntar e continua sem saber. Então ensina para as pessoas. Notou que a linguagem faz muita diferença? Então a primeira coisa que você tem que pensar, seja compreendido. Joel Big diz que a pregação não deve nem ignorar o banco, nem deixar que o banco controle o púlpito. E eu concordo com ele. Não deixe que a igreja imponha qual é o assunto, mas também não ignora que você tem uma membresia. Tem irmãos que vão pregar, eu digo, meu Deus do céu, ele está onde? O que o apóstolo Paulo, na doxologia da sua prédica, expondo na sua missiva os seus conceitos abstratos. Irmão, você está falando sobre o que, pelo amor de Deus? É grego. Irmão, não entende. Não entendem. Eu tenho que traduzir o negócio, deixar o negócio mais simples. Segunda coisa que você tem que fazer, conheça a sua cultura. Aprenda a estudar a cultura. Não é possível, meus irmãos, conseguir pregar sem saber o que se passa na cabeça das pessoas. E você tem que compreender que você tem que entregar um sermão que esteja falando não só a mente delas, porque elas não gostam dessas coisas de mente, mas que mova os corações dela. Então, a pregação tem que mover mente e coração. Os sentimentos fazem parte. Quer ver só uma coisa? O pós-moderno ele vai avaliar não só a verdade que você disse, mas a empolgação com a qual você diz essa verdade. Faz uma diferença enorme para o pós-moderno. Porque Jesus, ele morreu, irmãos, e nós vamos morar no céu. O céu é um lugar fantástico. Vamos chegar lá e vai ser uma bênção, tudo muito lindo. Nunca mais chorarmos, nunca mais vou chorar. Quem acreditou em mim? Não estou?
Então eles esperam que você tenha sangue no olho, seus olhos brilhem, eles ficam esperando isso. Essa capacidade de argumentação é o que a cultura espera. Você não precisa mudar a mensagem, mas de repente você precisa estar apaixonado. Aí eu dou aula de homilética, gente. Eu dou aula de homilética. Aí o aluno faz, pastor, eu não sei fazer sobre isso. Então faz o seguinte, meu filho, pregue como você fala com futebol. Porque quando você fala sobre o seu time, cara, você vira um baita de um pregadorzão. Você defende com unhas e dentes, você se empolga, você grita, você fala. Aí quando vai falar sobre Jesus, é porque você ama mais o seu time do que Jesus. Apaixone-se por Jesus e pela sua palavra do jeito que você é apaixonado pelo futebol. E você vai se empolgar com o texto bíblico e com a pregação do mesmo jeito. O que falta para muitos pregadores é amar as escrituras como deveria. Porque quando é os assuntos que ele gosta, ele se empolga. E o mundo precisa sentir isso, ele precisa ver. Eles não vão acreditar em você se eles simplesmente não verem na sua vida a sua crença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E essas palavras aqui são de um professor chamado Daniel Henke. Além disso, faça a exegese da cultura, mas não para adaptar-se a ela. E aí não tenha medo, meu irmão. Confronte a cultura. As verdades bíblicas estão aí para expor a contradição da cultura. Uma vez que você conhece como funciona o pensamento cultural, vá e denuncie pelas escrituras como esse comportamento cultural é ruim, pernicioso e destrutivo. Denuncie. Você precisa mostrar para as pessoas que elas têm ídolos em seus corações e que esses ídolos precisam ser destronados ou esses ídolos vão destruí-las. Precisamos compreender, meus queridos, que toda vez que nós temos um ídolo, todo ídolo cobra um sacrifício e não entrega o que te prometeu. Mas o mundo está abraçando ídolos um atrás do outro. E a gente fica procurando esses ídolos também. Por isso, aprenda a identificar no mundo quais são os ídolos que eles estão abraçando e confronte esses ídolos. Apresente a verdade do Evangelho. Mostre que eles têm falsos valores. Mostre que eles não têm conclusões objetivas. Mostre que a forma como eles querem que o mundo exista não funciona. Dê um choque de realidade neles pelas Escrituras. E aí, tem uma coisa interessante que acontece com o pós-moderno. Eles juram que tem resposta para tudo. Todo pós-moderno tem certeza que entende o mundo. Até o momento que você mostra que ele não entende absolutamente nada e que o mundo que ele está caminhando é completamente distorcido e as conclusões do que ele está pensando vão trazer consequências dolorosas para ele. Eles caem em si e entram em desespero. Aí então lembre de apresentar graça nessas horas. Você precisa apresentar Cristo como a solução para esses problemas. Porque eles não encontram saída sozinhos. O mundo não encontra. O mundo não sabe para onde vai, meus irmãos. Estão completamente cegos. A luz do Evangelho é a única coisa que pode resgatá-los. Então, confronte o materialismo que está presente dentro das nossas igrejas. Crentes que vivem a vida somente para o aqui e para o agora. Notou como nas igrejas não pregam mais sobre a volta de Cristo, sobre uma redenção final. Não tem isso. É só aqui e agora. Viver aqui e agora. E nós não vivemos só no aqui e o agora. Confronto o individualismo. Eu sou a igreja, eu vim prestar o meu culto ao Senhor. Você não veio prestar o seu culto ao Senhor. Você veio prestar o culto ao Senhor com o povo de Deus. Não existe indivíduo. A igreja de Cristo não é um indivíduo. São pessoas, é um grupo. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso confrontar isso. Ok? Conformismo, relativismo e assim por diante. Lembre-se sempre disso. Deus aceita a cultura humana, mas Ele também a julga. Ele não a aceita do jeito que ela bem entende. E por isso, pregue apologeticamente. Pregue de forma que você vai apresentar às pessoas a verdade do Evangelho, doa em quem doer. Não se aperreie com isso. Vão se ofender? Provavelmente. Mas você vai mostrar que você rejeita a falsidade. E a sua rejeição à falsidade vai mostrar para eles que você crê naquilo que você prega. E pregar, por isso que pregar apologeticamente, em último lugar, não é somente fazer um sermão confrontador. Eu acho que a parte mais difícil é a igreja tem que viver a fé que ela prega. Porque quando o pós-moderno entra na nossa igreja, sabe qual é o primeiro sermão que ele escuta? Quantas pessoas falaram com ele quando ele entrou?
o nível de preocupação que as pessoas têm um com o outro, o nível de gentileza que um trata o outro, a forma simpática como um trata o outro. É isso que eles vão ler. Mas o que é isso se não viver o Evangelho? Não é possível pregar para um pós-moderno com uma prática de vida diferente. Ele vai te taxar de hipócrita e não vai ouvir o Evangelho. Ele vai entender que todo evangélico é assim. Então eu preciso pregar apologeticamente a partir da própria vida, próprio comportamento. Isso aqui é um conceito tão básico, mas tão básico, que estava lá em Platão, quando fala sobre a oratória. Eles têm o ethos, o pathos. Está lá, ele está dizendo, se o orador não for condizente na vida com aquilo que fala, isso desqualifica o que ele fala. Eita, lá atrás, antes de Cristo, o cara estava dizendo isso, nem crente era. Não posso achar que na nossa época pode ser diferente. Um crente que não vive o Evangelho vai ter muita dificuldade de pregar para o vizinho. Muita dificuldade. Porque ele vai esperar ver em você a sua fé, para que possa se interessar pela sua fé. E se ele vê que a sua fé não tem conceitos práticos, ele vai te taxar de hipócrita. E ele está certo. Ele está certo. Nesse sentido, eu tenho uns caminhos. Eu não tenho fórmula, está vendo? Eu não tenho fórmula perfeita. Prega assim que vai dar certo. Não. Mas Deus não fechou a porta para os pós-modernos. Ah, é a pior geração. É? Você queria viver na época de Paulo, lá em Roma? Era lá que você achava que era bom? Queria viver em Corinto, quando Paulo pregou lá? Lá era bom. Lá não tinha imoralidade, não era? Naquela época era boa. Você acha ainda que você está na pior geração? Não, toda geração tem seus desafios. O que é que nós precisamos fazer? Ser proativos. Entender como eles pensam, entender quais são as debilidades que eles possuem e como o Evangelho pode trazer a resposta correta na pessoa de Jesus Cristo para eles. Aí eu vou ser eficiente. Pregar para o mundo pós-moderno é difícil, mas nada que as Escrituras não rompa. Ela consegue romper qualquer estrutura de pensamento, qualquer estrutura cultural. Eu só preciso ter as estratégias corretas e pregar o Evangelho de forma eficiente. Não ficar pregando de qualquer forma, de qualquer jeito, mas sempre pregar, levando em consideração como o Evangelho, como Cristo é a resposta para um mundo caído em seus pensamentos, em suas próprias ideologias, em suas próprias filosofias. Deus nos dê graça, meus irmãos, porque nós precisamos. A Igreja de Cristo precisa estar preparada para enfrentar esses dias difíceis que estão crescendo, mas que nada que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa redimir. Nós cremos nisso. Deixe-me agradecer, pastor Thomas, pelo convite. Muito obrigado. Me sinto muito honrado de ser lembrado por você, viu? Deus abençoe, Deus te dê graça, abençoe seu ministério, sua vida aqui, junto a essa igreja. E estamos sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar. Recife é um pulo. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.